Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Fora da caridade não há salvação. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Sr. Paulo, que tocou aqui para nós. E a espiritualidade, amiga, nos lembra que a música do mundo espiritual, a música aqui no mundo material, que mais se aproxima da música espiritual, é a música erudita. Então, assim, quando ele estava tocando aqui, eu literalmente viajei, eu me emocionei, como acredito que a maioria aqui. E essa semana eu lembrei de uma música, de um filme que eu gosto muito. E nossa, que saudade dessa música, do filme A Missão, Robert De Niro, 1986, sobre as missões jesuíticas no Brasil. Hollywood veio filmar aqui na América do Sul. E a trilha sonora desse filme é A Missão, do Ennio Morricone, e ele toca aqui hoje. Então eu recebi assim esse presente, eu me emocionei demais até, eu tive até que parar toda a concentração que eu estava fazendo para apreciar essa música, fora todas as outras que ele tocou. Então assim, eu me sinto presenteado, assim como todos recebem esse presente. Então vamos à nossa exposição de hoje. Fora da caridade não há salvação. Esta frase foi profetizada por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Esta frase nos traz hoje a reflexão da necessidade permanente de ajudarmos ao próximo. Para ser um bom espírita, é preciso praticar a caridade. Mas para praticar a caridade, não é preciso ser espírita. Me permitam repetir esta frase, para ficar bem guardado nos nossos corações, porque toda a exposição, todo o trabalho de hoje vai ser focado nesses dois conceitos. Para ser um bom espírita, é preciso praticar a caridade. Mas, para praticar a caridade, não é preciso ser espírita. José da Trino nasceu na cidade de Cafelândia, interior do estado de São Paulo, no dia 11 de abril de 1917. Ele era o segundo dos 11 filhos do casal Paulo da Trino e Maria Pim. José teve uma infância de muito trabalho. Ele lidava diretamente com a terra e com os animais. Para ajudar a família, José puxava carroça, vendendo lenha nas cidades vizinhas. Às vezes, José fazia 2 viagens no mesmo dia, de uma cidade para outra, puxando a carroça, para poder ganhar um pouco mais e ajudar a sua família. No campo ensinou José da Trino a amansar burros, e com isso ele atrelava os burros na sua carroça, e assim ajudava no transporte de carga, e assim ele conseguia ganhar mais ainda. Tempos depois, José da Trino, já adulto, dizia que era amansador dos burros homens da cidade que não tinham esclarecimento. Desde a infância, José tinha um comportamento diferente de todas as outras crianças. Diríamos assim, nos apropriando de uma obra famosa, o menino maluquinho. José era, na cidade dele, ele era um menino bem maluquinho. Quando tinha 12 anos de idade, José começou a ter premonições, visões. Ele dizia que ouvia vozes astrais. E essas vozes diziam para ele que um dia, já adulto, depois de constituir família, criar filhos, ter seus bens, ele teria que abandonar tudo e cumprir a sua missão aqui na terra. Com 12 anos ele já dizia isso. Os pais, muito preocupados, levaram José para aqueles curandeiros, as benzedeiras, e dele reza e dele benzedeira. Parece que surgiu o efeito, porque até os 20 anos parece que ele conseguiu ter uma vida normal. Mas no ano de 1937, com 20 anos de idade, sem avisar os seus pais, sem avisar a sua família, José simplesmente vai embora de casa.
vai embora da sua cidade e vai para a capital do estado de São Paulo. Mas o seu destino era a cidade do Rio de Janeiro. O pai de José, assim que soube que ele tinha ido embora, foi atrás do filho e conseguiu, através das pistas onde ele tinha comprado passagem, ele conseguiu carona, foi até a capital do estado de São Paulo. Mas lá ele se perdeu, não conseguiu mais achar o seu filho. José já estava a caminho do Rio de Janeiro. E lá se estabeleceu. Constituiu família, montou sua empresa de transporte, já que ele sabia trabalhar com carroça. Ele comprou seu primeiro caminhão. E com 24 anos, ou seja, 4 anos depois que ele estava no Rio de Janeiro, ele entra em contato com a sua família. Depois de 4 anos, a sua família eles diziam que o seu filho tinha sido levado por algum guia espiritual. Durante 4 anos ficaram sem notícia do filho. Quando ele volta a entrar em contato com a família, pede seus documentos. Os documentos são enviados para ele. Ele então se casa com a senhora Emi Câmara. E eles tiveram 5 filhos. E ele descrevia assim, tive 5 filhos, 2 filhos masculinos e 3 filhos femininos. Viu que ele já falava diferente, ele era todo diferente. E assim, ele, com 2 caminhões, conseguiu comprar 3 terrenos, tinha casa lá no bairro de Guadalupe, no subúrbio do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Então se estabeleceu como um pequeno empresário, teve um certo sucesso, se estabeleceu na sede da sua transportadora, lá na rua Sacadura Cabral, na região portuária do Rio de Janeiro, e assim José cumpriu a sua missão, a sua visão, lá dos 12 anos, de que ele iria constituir família, criar filhos, ter bens, e assim ele conseguiu. Bom, agora José está com 40 anos de idade. Uma noite, José recebe a visita de uma pessoa que queria se tornar sócia da sua empresa. Uma visita inesperada, um empresário, um homem de sucesso, bate a porta dele e convence o José a abrir sociedade na sua firma. José não pensava nada disso, ele só queria trabalhar, ter os caminhõezinhos, fazer o transporte, seus fretes, suas mudanças. Essa pessoa, assim que sai da sua casa, José fica completamente transtornado. A sua filha mais velha, que estava em casa naquela hora, vê o pai então assim, completamente perturbado. José então vai para os fundos da casa, do quintal. Tinha uma parte do terreno assim que tinha a terra com lama, ele joga um pouco de água, mistura uma lama. José se joga, se deita sobre essa lama, cobre o corpo todo de terra e lama. E a filha então assiste assim um ritual de renascimento de José da Trindade, renascendo pela lama, pela terra. Logo em seguida, José solta, ele criava galinhas, aves, passarinhos, aquelas gaiolas, tudo que se usava nos anos 60, ele então, no final dos anos 50, início dos anos 60. Ele solta todas as aves, as galinhas, ele liberta todos os seus animais que estavam presos na sua casa. E segue a vida. É interessante que tanto a família lá na cidade de Cafelândia, depois eles se mudaram para Mirandópolis, interior de São Paulo, quanto a família que ele estabeleceu aqui, a esposa e os filhos. Vamos lá, gente, eles já conheciam José. José, toda a família, todo mundo conhecia José, sabia que ele não era uma pessoa comum, não era uma pessoa normal, ele era bem diferente mesmo. É o que a gente conclui, porque as pessoas conviviam com ele desse jeito. Não há nenhuma crítica a respeito do que ele fazia, ele foi tocando a vida. 4 anos depois, José já com 44 anos, dezembro de 1961, chega na cidade vizinha do Rio de Janeiro, cidade de Niterói, o famoso Gran Circus norte-americano. Este circo era considerado o maior na América Latina, com capacidade para 3.400 pessoas na plateia. Era uma das maiores atrações da época. Esse circo tinha muitos animais, só de elefante tinha 6 elefantes, tinha 2 girafas, tinha zebras, tinha camelos, ursos, os leões, os tigres. Era um circo maravilhoso. Isso sem contar que a maior atração para as famílias era levar as crianças ao circo. O pessoal mais novinho aqui, né, tem mais de 50 anos, sabe que isso é quando a gente era criança, que isso era verdade. Eu lá no Rio mesmo, eu ia no Gran Circo, Orlando Orfei,
outros circos famosos, que tinha muitos animais. Bom, esse circo ficou 10 dias, a programação dele era ficar 10 dias, do dia 17, aliás, do dia 15 ao dia 24, véspera de Natal. A temporada era de 10 dias. No terceiro dia, domingo, dia 17 de dezembro, na matinê, casa lotada, a maioria de crianças. A lona desse circo, no anúncio era dito que era lona de nylon. Não era lona de nylon, era uma lona comum, coberta com parafina, para proteger da chuva. Quem sabe para que serve parafina? Para fazer o que mesmo? Vela. Então, um material altamente inflamável. Bom, no final do espetáculo, todos os animais já estavam recolhidos, todo o elenco já estava fora do picadeiro. Era a última atração do espetáculo, que era o casal de trapezistas, estava se apresentando. A trapezista termina o seu número, já está no chão, e o marido dela estava fazendo a apresentação e ela vê o fogo. A questão do incêndio, isso aí vocês veem na televisão, nos documentários, a gente não vai falar aqui a polêmica de quem foi o culpado do incêndio. A questão é que ele aconteceu. Ela viu o fogo começar na lona, esperou o marido descer. Quando ele estava salvo, ela gritou: fogo! Imagina aquela correria, mais de 3.000 pessoas. A porta da entrada tinha umas grades, as pessoas começaram a correr para lá, começaram a pisar uma em cima da outra. O fogo começou e imediatamente ele derrubou a estrutura na direção da porta. Imagina o desespero. Quem salvou foi uma das elefantas. Caiu um pedaço de lona, pegando fogo nas costas dessa elefanta. Ela corre na direção da lona, fura a lona, e a maioria das pessoas se salvam por causa dessa elefanta. Mas a tragédia deixou mais de 350 pessoas que morreram imediatamente. E depois, por sequelas, um total de 500 pessoas desencarnaram nesse dia. A maioria crianças. José da Trino estava do outro lado da Baía de Guanabara, na cidade. Ele volta a ouvir as vozes astrais, alertando: você vai começar a sua missão na Terra, em breve você vai começar. 6 dias depois da tragédia, José da Trino, dia 23, ele ouve então a voz astral: amanhã começa a sua missão. Você vai largar tudo que você está fazendo aqui na Terra e vai se dedicar ao próximo. No dia 24 de dezembro, então, ele estava fazendo sua última entrega numa cidade ali da Baixada, Nova Iguaçu. Ele então encerra o seu trabalho. Ele se dirige a uma distribuidora de bebidas. Ele compra 2 barris de vinho, chama de pipa, 2 pipas de vinho de 100 litros cada. Ele compra gelo, compra copos e se dirige então para a cidade de Niterói, onde já tinha as sequelas, né, daquela tragédia. Mas por incrível que pareça, ele não sabia onde era o terreno do circo. Ele então se dirige atravessa a Bahia, através da balsa, não tinha ponte em Niterói ainda. E quando ele chega na cidade, ele procura o local mais movimentado da cidade, a estação das barcas, a estação de passageiros. E viu que tinha um terreno baldio ao lado da estação. Ele estaciona o seu caminhão, descarrega os seus barris, prepara tudo, e no meio daquela multidão, ele começa a oferecer: gente, eu trouxe aqui um vinho geladinho do Rio Grande do Sul, não precisa pagar nada, é só pedir por gentileza e dizer agradecido. Não façam isso hoje, tá, gente? Há 60 anos a gente podia fazer isso, um vinhozinho doce, suave, com gelo. Eu mesmo tomei muito vinho com gelo e água, meu pai dava pra gente, a gente nunca teve problema. Hoje não pode fazer isso, bebida alcoólica na rua assim, indiscriminadamente. Mas foi o que ele fez. As pessoas chegavam, fizeram aquela fila. Tem que pagar alguma coisa? Não, é de graça. Mas tem que pedir por gentileza. E na hora de sair, tem que dizer agradecido. Esse era o ritual. Então aquela fila de pessoas com um copinho na mão,
dizendo, por gentileza, ele servia, abria a torneirinha e servia o vinho. E para sair tinha que dizer agradecido. Foi a tarde inteira assim, por gentileza, agradecido. Por gentileza, agradecido. No final da tarde, quando estava acabando o vinho, passa uma viatura da polícia militar, vê aquela confusão toda ali. O que está acontecendo ali? Tinha um maluco vendendo vinho. O que é isso? Recolheram o caminhão dele, recolheram o vinho, recolheram o José da Trino, levaram para o quartel da polícia militar. Chegando lá, vão averiguar quem era esse cidadão, viram que não tinha problema nenhum, que ele era um pagador de impostos, era um empresário. Ele então é liberado. E o José da Trino vê um terreno abandonado, cheio de ferragens, cheio de entulhos. Ele pergunta, esse terreno aí é onde pegou fogo o circo, onde teve incêndio? Foi sim. Então é aqui que eu tenho que vir. Ele então estaciona o caminhão dele e fica ali 4 anos. Fica 4 anos naquele terreno. Com o seu caminhão, com as suas letrinhas, com as suas plaquinhas. Ele limpa o terreno todinho. Ele cava um poço de água pura. Ele planta um jardim de muitas flores. Ele planta uma horta para legumes e verduras. E ali ele vai interagindo com a população local. Ele vai interagindo com os moradores. E muitos moradores eram familiares das vítimas do circo. E começa, olha, tem um maluco lá no terreno onde pegou fogo no circo, está um jardim tão lindo, tem horta. E ele não está vendendo não. Você chega lá e pede uma flor, ele te dá. Só tem que pedir o quê? Você tem que falar o quê? Por gentileza. Quando começam os legumes a dar frutos, enfim, e as verduras, era só chegar e dizer, por gentileza, e ele dava o legume, ele dava a verdura, e na hora de sair tinha que dizer, agradecido. E assim foi durante 4 anos. E aí ele fez fama, José da Trino, então passou a ser chamado de José Agradecido, ou Profeta Gentileza. Alguém aqui já ouviu falar nele? Principalmente quem é do Rio de Janeiro. E assim foi a fama dele. Ao contrário do que ele nunca conseguiu se livrar da fama de que, da lenda, na verdade, uma lenda, de que a família dele tinha morrido no circo. E não morreu. A família dele, a esposa, os 5 filhos, tem filhos vivos até hoje. Os irmãos lá em Mirandópolis. Então, uma das famas dele de ser maluco, e é a minha análise aqui, como estudioso, para justificar a loucura dele, as pessoas colocavam a família dele dentro do circo. Ou seja, para ser maluco tem que ter uma desculpa. É uma análise para nós fazermos. Para ser maluco de amor, maluco de bondade, maluco de gentileza, de caridade, não precisa de nenhuma tragédia. Mas colocaram isso na vida dele inteira. Bom, depois de 4 anos trabalhando neste local, que ficou conhecido como Paraíso Gentileza, o profeta começa a sua jornada como personagem andarilho. Ele era sempre visto nas praças, nas ruas, nas barcas de passageiro, na travessia de Niterói, nos trens, nos ônibus, sempre em lugares com muita gente, com muita circulação de pessoas. E ele sempre pregando as suas palavras de amor, bondade, respeito ao próximo e respeito à natureza. Então ele carregava o seu estandarte, a placa com os dizeres, flores, a palma, depois bandeirinhas, cataventos. Ele passava no Mercado das Flores, para quem conhece o Rio de Janeiro, no centro ali no Saara. Comprei muitas flores ali para as minhas antigas namoradas. E tem documentário, ele passava ali, já conhecido dos donos das floriculturas, ele recolhia aquelas flores. Então ele passava nas ruas não pedindo nada, oferecendo flores, oferecendo a palavra de amor, de gentileza. Ah, você é maluco? Ó, maluco! E o carioca é muito malandro, né? Eu tenho 37 anos de Rio, eu posso falar, tá, gente? Não nasci lá, mas aquela malandragem do carioca, então, ah, você é maluco? E ele respondia,
Sou maluco para te amar e louco para te salvar. Ou então dizia assim: sou maluco, sim. Seja você maluco como eu, mas seja maluco, beleza, da natureza, das coisas divinas. Então ele, todo mundo conhece, né? O maluco beleza do Raul Seixas. Então ele era o maluco beleza das ruas, das calçadas, das praças. O profeta gentileza não aceitava esmola de ninguém. Ele dizia que era mais fácil um burro criar asas e voar do que um centavo de alguém ele aceitar. Então ele era uma pessoa da rua, parecia um pedinte, mas ele não pedia nada. Ele só pedia que as pessoas dissessem por gentileza e agradeciam. Ele também, daí a fama dele de ser profeta gentileza, e sua frase mais famosa, gentileza gera gentileza, porque ele não gostava da palavra por favor, nem obrigado. Para ele, profeta, favor era uma troca baseada no interesse, no toma lá da cá. E a obrigação do obrigado, ele também não gostava, porque ele achava que ninguém deveria ser obrigado a nada. Ele afirmava o agradecimento como sinal de graça na palavra agradecido, ou seja, eu me sinto com a graça de Deus, eu me sinto agradecido. Então, a sugestão aqui, nessa exposição, não é para que a gente mude, deixe de falar por favor, deixe de falar obrigado, mas sentir o por gentileza, que é mais nobre, que é mais educado, trazendo as tradições antigas. Porque até o por gentileza ficou meio assim, meio irônico, meio, né, por gentileza. Então a gente parou de usar. Então que a gente reflita sobre isso. Gentileza gera gentileza de coração, de espírito mortal para espírito mortal. Agradecido porque eu recebi a graça de Deus. Então eu me sinto agradecido. Essa é a noção. Gentileza foi internado 3 vezes em hospitais psiquiátricos. Não é à toa, né? Porque ele tinha cara de maluco, jeito de maluco, e ele dizia que era maluco, beleza. Então, algumas pessoas se incomodavam com a abordagem dele. Foi internado 3 vezes. Os pacientes, na tarde, assim, quando viam no jardim das clínicas, estava ele no meio, os pacientes em volta ouvindo as pregações dele, e os funcionários, os enfermeiros, em volta também ouvindo as pregações dele. Ele conquistava todos. O médico chegou para ele e disse assim, ele falou assim, os choques eram à toa, José da Trino não era louco. O médico atestou isso. Outro médico teria dito, gentileza, você veio aqui para a clínica para nós curarmos você, ou você veio para a clínica para nos curar? Gentileza depois viajou pelo Brasil inteiro. Ele foi a várias cidades, vários estados. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Minas Gerais, depois para Paraíba, uma pessoa, foi para Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Belém do Pará, foi a Manaus, Porto Velho, Rondônia, Rio Branco, no Acre. Depois passou pelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que na época ainda era, nos anos 70, Mato Grosso. Passou pelo estado de São Paulo e voltou para o Rio de Janeiro. Então ele ficou vários períodos viajando sem pedir uma esmola, sem pedir um centavo. Como é que ele fez? Na obra, na biografia dele, não sei dizer. O que ele fazia para se sustentar, porque ele era um andarilho, mas ele não pedia nenhuma esmola. E era contrário a quem pedisse. Bom, vamos falar agora da sua grande obra, do seu grande legado, que foram os painéis nas pilastras do viaduto do Caju, na região portuária do Rio de Janeiro. A partir de 1980, ele começa a pintar, a escrever frases, as frases famosas. Para quem chega no Rio de Janeiro de carro ou chega de ônibus na rodoviária Novo Rio, dá de cara com aquelas pilastras escritas, coloridas. Gentileza gera gentileza. Brasil, Brasil, pátria da gentileza, tempo de gentileza.
E as frases são 56 pilastras. E ele pintou ao longo dos anos 80 todinho. E ninguém pichava, ninguém estragava aquelas pinturas. Ele levou vários anos. Ele tinha um grafismo próprio, que eu pedi para vocês imaginarem, eu não vou colocar aqui nenhuma imagem. Mas, por exemplo, a palavra universo, ele escrevia com 3 Vs, 2 Rs e 2 Ss. Universo. E em cada V ele colocava o P de Pai, o F de Filho e o E de Espírito Santo. Então, 3 vezes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 2 R's era para dar ênfase, os 2 S também. Amor, e ele fala nos documentários, quem gostar desse personagem, entra no YouTube e coloca o Profeta Gentileza, tem uns documentários maravilhosos dele. Ele falava assim, amor com um R é amor material. Amor com 3 R's é amor, ele falava assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem uma simbologia, o grafismo dele, uma magia muito interessante. Ele escrevia conhecer com S. E aí vieram corrigir. Profeta, está errado, conhecer é com C. Quer dizer, eu que não sei escrever ou você que não sabe ler? Conhecer com S é conhecer o ser, conhecer a si mesmo. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? O Profeta Gentileza não era espírita. Tá? No ano de 1993, ele sofre um acidente, fratura uma perna, ele para então de peregrinar, ele vai então, volta para a cidade da família dele, Mirandópolis, e 3 anos depois ele desencarna, aos 79 anos. No ano seguinte, os seus painéis abandonados, porque ele ficava o tempo todo andando pela cidade inteira, mas sempre passava pelos seus painéis para ver como é que estava, para ver se ninguém pichou. Depois que ele desencarnou, os painéis ficaram abandonados, começaram a pichar. E a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro viu aquela bagunça e mandou pintar todos os painéis, passou tinta de cal com cimento. Ou seja, cobriram as pichações e cobriram todas as placas, os painéis do profeta. A população começou a ver, se organizaram, criaram o projeto Rio com Gentileza. Se organizaram junto com a prefeitura, junto com organizações, e 2 anos depois eles começaram a restaurar com voluntários, com arquitetos, com artistas plásticos, e começaram a restaurar as pilastras. Então, no ano de 2000, o projeto foi concluído e as 56 pilastras foram tombadas pelo Patrimônio Histórico Municipal como patrimônio da cidade. E nesse mesmo ano de 2000, o professor Leonardo Gelman, ele publica o livro Brasil, Templo de Gentileza, que inclusive está aqui, é uma relíquia, tá? Onde está a maioria das indicações desse trabalho. Esse professor, filósofo, ele ficou 3 anos convivendo com Gentileza, então ele sabe tudo do Profeta Gentileza. Bom, como eu disse, o Profeta Gentileza não era espírita, não pertencia a nenhuma religião. Ele seguia somente a Deus e a Jesus, do seu jeito único, do seu jeito singular. Na linguagem do século XXI, nós poderíamos dizer que o Profeta Gentileza é um ponto fora da curva, talvez, uma pessoa totalmente diferenciada. Também poderíamos dizer hoje que o Profeta Gentileza, ele foi alguém que definitivamente saiu da sua zona de conforto para realizar o objetivo da sua vida, para realizar a sua missão como ser espiritual, para realizar a sua missão como ser imortal. Eu vou fazer uma pergunta, mas ninguém precisa levantar a mão. Quem está disposto a sair da sua zona de conforto e cumprir a missão da sua vida? Não precisa levantar a mão, isso é para cada um. É para o momento de cada um. E aqui José da Trina, ele toma a decisão de mudar o rumo todo da sua vida e fazer a diferença
na vida de milhares de pessoas. Não podemos nos esquecer que somos todos seres imortais, filhos de Deus, centelhas divinas, e que somos capazes de cumprir o objetivo único desta vida. Allan Kardec, o codificador da doutrina, na questão 860 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores: pode o homem, pela sua vontade e atitude, evitar coisas que iriam acontecer e realizar outras coisas que não aconteceriam? Se me permitam repetir a pergunta, que eu achei ela muito importante. Pode o homem, pela sua vontade e atitude, evitar coisas que iriam acontecer e realizar outras coisas que não aconteceriam? Os espíritos superiores respondem: pode sim. Se essas alterações nos acontecimentos tiverem cabimento na sequência de vida que este homem escolheu, para fazer o bem, que é o objetivo único desta vida. O homem deve impedir o mal. O homem deve impedir que o mal se realize, ainda mais se esse mal for capaz de ocasionar um mal ainda maior. Quando nós damos aula na Casa Espírita de promoção social, a única questão que nós estudamos é essa. Porque essa questão, ela dá o sentido da vida, o significado da vida, o segredo da vida. Qual é o único objetivo da vida? Os Espíritos respondem na questão 860. Fazer o bem, que é o único objetivo desta vida. Seguindo adiante, no Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação de Allan Kardec, no capítulo 15, com o título Fora da Caridade não há salvação, o tema da nossa palestra, Allan Kardec nos fala da necessidade da prática da caridade para cumprirmos nossa missão da Terra. Necessidade da prática da caridade para cumprirmos a nossa missão na Terra. Citando a parábola do bom samaritano, contida no Evangelho de Lucas, um doutor da lei pergunta a Jesus: o que é preciso para possuir a vida eterna? Jesus responde citando os 2 mandamentos: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei, segundo o Evangelho de Lucas, para provocar Jesus, pergunta: mestre, quem é o meu próximo? Jesus então narra a famosa parábola do bom samaritano, que eu vou citar aqui, deve ter sido citada milhares de vezes. Descia